que pensas sobre o país em geral? Gerson, são membros, simpatizantes do partido, desde já em Quelimane, tivemos a ver há dias aqui na cidade de Maputo, onde simpatizantes também foram deixar lá camisetas, foram deixar lá tudo pertence à Renamo. Agora sim, também está a acontecer em Quelimane. O que isto lhe parece? Bem, contra fatos não há nada que nós possamos fazer o contrário. O povo, a soberania é do povo. A Renamo é constituído pelos seus membros, os votantes, que muito fazem para que o partido continue em pé. É muito estranho, parece que aquele senhor tenta forçar o poder a todo custo. Nunca vi um dirigente tão teimoso ao nível daquele senhor. Recomendações não faltam, vindo de todas as classes sociais, desde os ativistas, agora para culminar ainda, vendo os próprios membros. Afinal de contas, está a forçar o poder por quê? Se os próprios membros assim não o querem, por que está a tentar a todo custo forçar, dar a parecer ou transparecer que é um dirigente que reúne consensos que, na verdade, é repudiado em todos os cantos? Eu acho que era o momento do atual... Mas está a forçar, na sua opinião? Isto está mais do que claro, era mais do que suficiente, era um momento mais do que suficiente, querendo ainda preservar a imagem do partido, ciente que o próprio partido vai a uma corrida brevemente, deveria, no mínimo, meter demissão e abandonar o cargo de presidente. Porque não... O Sr. Formato, na sua opinião, tinha que demitir-se? Não tinha, deve, porque ainda vai a tempo de poder reconciliar-se. Já basta os problemas que nós temos com o partido no poder. Ainda temos que gerir problemas na oposição, problemas criados por um punhado de pessoas que estão a viver do erário público, acreditam que aquela figura irão continuar a perpetuar-se na direção da Renamo para poder ter dividendos do imposto do povo. A questão do fundo é, se o próprio povo não lhe quer, está a forçar para quê? A Renamo é um partido que dá-se para poder promover, defender valores, no entanto, valores estes, a democracia, a liberdade de escolhas, entre outros valores. Agora, aparece aquele senhor que eu, muitas das vezes, até me esforço para tentar ver um lado bom. É verdade que no contexto em que ele foi eleito ou indicaram-lhe no partido, era um contexto em que a Renamo ainda continuava armada, ou seja, tinha a Renamo a parte política e tinha a parte militar. Para reunir consensos, nós sabemos que os militares, por natureza, não obedecem comandos civis. Então, era razoável que naquela altura de transição, a própria Renamo pudesse ter um presidente àquela altura. Mas hoje, num contexto em que foi lançado o DDR, hoje a Renamo passou a ser um partido civil. E ainda o senhor Issoufou ainda insiste em estar lá a fazer o quê? Fabrica congressos, faz de conta que foi eleito de forma voluntária, mas o resultado é este. Eu, no lugar dele, teria... Faz de conta porque se foi eleito com 340, no Congresso foi eleito com 340, Congresso que... com uma redução do seu segundo de praticamente 140 e tal. Mas temos que perceber quem que elegeu no Congresso, eles são os delegados. E delegados, como é que chegam a delegados? Posso estar enganado, mas os delegados são indicados por confiança política. Aliás, se formos a prestar atenção, uma das grandes lutas que começou na Renamo, até o tribunal apareceu como mediador, é pelo fato de estar adstrito da estrutura. Houve violência no próprio Congresso, teve lá unidade de intervenção rápida, o que não é normal. Teve lá um braço, um cordão de segurança para proteger a entrada de certas pessoas. Aliás, foi visível, o antigo secretário-geral da Renamo foi vedado de entrar, pelo menos no primeiro dia. Então, vamos hoje acreditar que tenha sido um congresso transparente? Eu não acredito nisso. E ainda que fosse verdade, depois do congresso era um momento de festa,
porque seria a própria Renamo a enaltecer a figura que eles mesmos escolheram. Mas parece que a Renamo acabou dando o tiro no seu próprio pé, porque estamos a notar agora a contestação em tudo que é canto. Eu queria aproveitar a ocasião para pedir ao presidente da Renamo, em viva voz, para se demitir do cargo, atendendo e considerando que não é querido, tanto internamente como externamente. Não reúne requisitos, porque a Renamo era vista... Eu vou pedir só para segurar nesta imagem aqui, portanto, esta imagem, este jovem aqui que está, se fores a ver, vestiu-se, são geralmente as vestes do Yusuf Mohammed, e ele aparece ali com algumas algemas. O que é que lhe parece, na sua opinião, aqui, Gerson? Foi uma forma com que os jovens ali encontraram para dizer que o Yusuf Mohammed está bloqueado, está trancado, ou seja, não consegue trazer algum tipo de inovação, na sua opinião? Mas isto está mais do que claro, isto está a mostrar que a direção da Renamo encontra aprisionada, ou seja, parece que hoje a Renamo deixou de ser um partido democrático e passou a ser um partido ditador. Aliás, os próprios membros com a camiseta do próprio presidente da Renamo vêm transparecer isso ao público. Aliás, primeiro foi Quilimane, depois agora parece que é Beira. Já foi em Maputo. Afinal de contas, este senhor, será que não tem um mínimo de vergonha, pelo menos deixar de forçar a barra até este ponto? Já estamos junto aos pleitos eleitorais, deveriam estar a preparar-se na pré-campanha, dar a volta ao Moçambique e visitar os simpatizantes. Não, ainda continuam a gerir problemas que nem são problemas, mas sim derivam da teimosia de algumas pessoas. Portanto, o que engana, eu tenho dito, ainda ontem vi um discurso do deputado Chalawa a dizer que o Yusuf Mohammed há critérios para avaliação da juventude, nem sempre é a idade. O Yusuf Mohammed tem uma mente de jovem. Sinceramente, eu queria aproveitar também para dizer ao deputado Chalawa que ele perdeu uma oportunidade mais do que suficiente para ficar calado, em vez de aparecer ao público e dizer bujardas dessa natureza. Nós, como povo... Por que acha que perdeu esta oportunidade de ficar no silêncio? Uma pessoa com aquela idade, acredito que é chefe de família, será que é ético mesmo vir ao povo e dar a entender que nós todos estamos enganados e eles estão certos? Eu iria perguntar, certamente, o que Yusuf Mohammed tem para oferecer ao povo. Aliás, ainda é um bocadinho mais estranho, vou um bocadinho mais longe. Eu já vi várias vezes um dos deputados ali na Assembleia a criticar o atual presidente devido àqueles problemas que nós sabemos que de dicção, enfim, e afinal de contas eles têm um pior presidente, eles não conseguem ver, aliás, conseguem sair para criticar o presidente da República, para criticar o presidente da Frelimo e esquecem-se do que eles têm na sua própria casa. Eu iria usar a máxima bíblica que diz que antes de ver a palha que está no olho do vizinho, temos que ver o tronco que está em nossa frente. Portanto, o Yusuf Mohammed já deixou qualquer tipo de... não deixa dúvidas que não é a pessoa certa. Aliás, eu disse aqui várias vezes que o Yusuf Mohammed não tem perfil nem para ser chefe de quarteirão. Então, nós temos que começar a respeitar a vontade do povo. O Yusuf Mohammed deveria, faça o termo, e deixar o lugar à disposição. Não diria que tinha que entregar ao Venâncio. Tem outros quadros na Renamo, tem o Alfredo Magomice, tem outros quadros, Ivone Soares, que podem reunir algum tipo de requisitos. E essas vozes agora que levantam-se de que todos aqueles que concorreram, portanto, no Congresso, não diríamos a revelia, porque os estatutos estão lá, é claro, qualquer um pode concorrer, estarem agora a serem colocados numa situação ou seja, estão numa posição desconfortável depois deste Congresso, porque entende-se que houve aqui, é como se fosse uma espécie de afronta à figura do Yusuf Mohammed. Como é que olha isto? Mas isso também não é só a figura do Yusuf Mohammed. Em África é um grande pecado tu concorreres com o seu chefe. Em África é um grande pecado tu concorreres com o seu chefe. Aliás, nós fomos já prestar atenção em outros partidos, mesmo o próprio MDM. O próprio presidente concorreu sozinho. Sim. Então, é um bocadinho suspeito, né? É uma corrida em que eu vou, que eu faça sozinho, quer dizer, também são prontos, é a dinâmica da África, mas a verdade é que a África
tem graves problemas. Quando tu concorres contra o seu chefe, é um grande pecado, porque os chefes acreditam que aqueles lugares são deles. Por isso é que a África não vai para frente, porque os que estão lá à frente acreditam que os lugares são vitalícios. Fomos já prestar atenção um bocadinho à história. Vamos perceber que quais são os critérios que levaram à substituição dos presidentes, pelo menos na oposição. Foi a morte dos seus antecessores. Então, por exemplo, o André Machangaíssa, que foi o primeiro comandante, morre em 79, entra o saudoso e amável presidente Dhlakama, e de 79 até 2018. Em 2018, até então, Yusuf Mahamat. Quer me parecer que também seja este o próximo caso. Quer manter os mesmos filhos? Não tem como. Os hábitos são mais fortes do que a vontade. Parece que só a morte que irá separar o presidente Yusuf Mahamat, olhando para a história da própria Renamo. O próprio MDM, quem entrou o primeiro foi o fundador, David Simango, só é substituído com a morte do David Simango, entra o atual presidente, que até hoje ainda continuamos com ele. Então, é preciso nós, nesse aspecto, a Frelimo tem um bocadinho mais de vantagem e cautela. Exatamente, sim. Porque a própria Frelimo, hoje, se formos a prestar atenção, é verdade que está aí o presidente Chissano, vamos falar da morte do presidente. Mas vamos assumir que todos os presidentes também que entraram, ou melhor, todas as figuras que entraram a liderar o partido Frelimo, foram também presidentes da República, o que em algum momento, estamos a falar primeiro dos últimos dois, que em algum momento, pela condição de não conseguirem pela Constituição não permitir mais um mandato, em algum momento ficavam como figuras do partido Frelimo. Sim, mas nós temos que... É verdade que a Frelimo confunde-se com o Estado, mas a Frelimo é um partido, o Estado é outro. Então, sendo o presidente da Frelimo, pode ser até vitalício, isso não influencia nada no Estado. Mas nesse aspecto nós temos que dar a mão à palmatória, porque a própria Frelimo tem um cuidado de poder respeitar isso, pelo menos entre eles. Agora, a questão do fundo é, se dentro internamente não se entende, o meu caso da Renamo, e aparecem casos esporádicos como o deputado Xalaua a vir fazer transparecer uma imagem de que ele tem uma, como é que ele diz, ele foi fabricar, quer dizer, ele está com a consciência hipotecada e pretende trazer isso ao povo moçambicano. Nós estamos conscientes, atenção, nós estamos conscientes e estamos lúcidos. Quem que não deve estar lúcido e consciente é ele, porque ele não pode trazer uma comparação dessas, que na minha modesta opinião, isso é um absurdo. E esta ideia do Venâncio Mundiano estar aqui de forma positiva, engendrar uma sua candidatura independente ou de forma independente, deve preocupar a Renamo por isso? Deve preocupar a Renamo, porque o contexto em que a Renamo foi criada e hoje em que o estágio em que o país se encontra são contextos totalmente diferentes. Se formos a prestar atenção, a própria Renamo vai desenhar como perfil no Conselho Nacional que deveria ter 15 anos de militância, ter ocupado, mas esqueceram-se de dizer o nível acadêmico dos seus concorrentes ou candidatos a candidatos, só para ver que aquela aprovação no Conselho Nacional era mesmo para cautelar interesses próprios, não, com tantas universidades que Moçambique tem. A própria Renamo desvaloriza isso, porque uma das lutas da própria Renamo, qual foi? Era a abertura do ensino a qualquer um, que qualquer um pudesse ter a escolha, ou a liberdade de poder escolher qualquer curso que pudesse fazer, mas quando nós notamos que a própria Renamo está a dar o tiro no seu próprio pé, aprovando um perfil que não avança o nível de escolaridade. Quando eu questionei uma vez o deputado Muxanga num debate, ele disse que o presidente da Renamo tinha 16 anos de guerra. Eu, como sou ignorante nesta matéria, eu fui tentar ver os currículos das faculdades, para perceber 16 anos de guerra nós íamos dar qual era o nível. Não encontrei. Ainda continuo à procura deste nível do atual presidente da Renamo. Tudo bem, Gerson. Gerson, só temos apenas 2 minutos para olharmos para outros assuntos, mas estamos numa semana da África e trouxe aqui alguma reflexão sobre as lideranças, as mudanças de lideranças da África. O que dizer, portanto, neste contexto em que também vivemos, somos africanos, e o que é que se pode dizer em torno da África, portanto, nesta semana? Parece-me que a África... Tendo em conta, só que se dá mais uma questão, tendo em conta de que houve esta tentativa de golpe do Estado,
portanto, na República Democrática do Congo, e também suspeita-se de envolvimento de alguns moçambicanos. Não é algo comprovado, mas há uma relação entre alguns moçambicanos e que, argumento, é despolitada. E numa fase em que a África está a celebrar, portanto, esta semana. Bem, eu celebro este dia, esta semana, com muita tristeza, porque parece que a África há uma tendência clara do Ocidente de perpetuar ou engendrar um tipo de pensamento que a África não pode. A África deve viver sempre em base de guerras e banho de sangue. É um momento de reflexão, sobretudo aos dirigentes, que é preciso nós respeitarmos o poder do voto, o poder da vontade popular. São desses casos, como o Issoufou Momad, que estão aí a forçar o poder, que depois nós vamos despoletar um tipo de convulsões, nós não vamos entender porquê, onde é que está a gênese. Nós temos que ter uma África, os dirigentes devem ter a consciência de cumprir os seus mandatos, bem ou mal, chegado o momento, é o fim, ceder lugar, dar oportunidade às outras classes sociais. Não é o que tem acontecido. Nós estamos a notar que mesmo os próprios partidos estão-se a perpetuar no poder longos e longos anos, como se o país fosse privado. O país não é do Partido Frelimo. O país não é do Partido Renamo, ou do MDM, ou do PIM. O partido é dos moçambicanos. É preciso que todos os moçambicanos olhem o próximo com carinho, amor ao próximo, a entender que o poder deve ser rotativo. Só para terminar, é preciso também nós abandonarmos esta situação de violência. Parece que a África, o poder está-se a justificar com violência, golpe de Estado para ali, golpe de Estado para lá. Tivemos Níger, quer dizer, e por que isso está acontecendo? Está acontecendo porque os próprios dirigentes, quando chegam ao poder, não largam só com a morte. Está a imaginar uma situação em que, num próprio partido da oposição, como a semelhança do nosso, na Renamo, há essas convulsões. O próprio presidente não quer largar a liderança do partido, mesmo sabendo que não reúne qualificações mínimas para os efeitos. Num contexto em que a Moçambique, a semelhança de outros partidos, já em outros países, existem muitas universidades, existe muita população jovem, porque cada 5 em 5 anos entra nova classe de eleitorados, ou de eleitores, quis dizer. Então, só para terminar, é preciso nós começarmos a respeitar as nossas leis, começarmos a respeitar a vontade popular e, acima de tudo, não privatizar o Estado. A administração da justiça, a administração eleitoral deve estar isenta de qualquer partido, sob pena de que, de um dia, entrar um outro partido, usar as instituições para perseguir os seus antecessores. Então, a África vive sempre esse ciclo, parece que é um ódio implantado de geração para geração. Nós temos que abandonar isso, começamos a cultivar amor ao próximo, cultivar respeito pelas leis, acima de tudo, respeitar a todas as classes sociais. Pois é.